Boa noite, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023 e hoje, aqui em São Paulo, capital, teve um ato em frente à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC. Essa manifestação, apesar da chuva que aconteceu, né, ela estava lá pedindo o cancelamento do atual processo de atribuição de aulas no estado aqui. E é um processo que todo mundo que acompanha sabe que já é complicado, né? A categoria O de professores já é muito precarizada, porém dessa vez teve problemas a mais, né? E isso vem motivado os atos que aconteceram no dia 27 de dezembro, assim como os atos do dia 4 e do dia 11. E o que está acontecendo? Dessa vez, teve problemas no processo todo para que vão além da falta de transparência e justiça, né? Na atribuição de aulas. São problemas que estão afetando, para além da categoria O, até professores que já dão aula de forma mais regular, né, faz mais de 10 anos, né? Ou seja, uma precarização a mais que vem se somar no contexto dos ataques à educação que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Dentro desses problemas, né, de falta de transparência e justiça, teve também erros na pontuação, na jornada, no sistema, e também teve desinformação prejudicando os efetivos e os temporários, né? E os efetivos, no caso, vão ser prejudicados não podendo dar continuidade ao trabalho pedagógico em sala, e logicamente que isso tudo ataca os estudantes também, né? E a educação do Brasil como um todo. A manifestação de hoje foi levar uma carta aberta, né, para quem estava presente e também para a secretaria para exigir respostas e ações, né, principalmente. É, E bom, dentro dos problemas ainda, é importante destacar que professores dos primeiros anos do ensino fundamental foram informados de forma errada sobre opções de hora de jornada, o que está levando a um grande caos, uma grande confusão. E no fim o que acontece é que antes professores que ainda tinham alguma estabilidade, né, que não estavam sujeitos às arbitrariedades da categoria O, esses professores agora não sabem se vão receber salário, não sabem se vão dar aula, onde vão ser as aulas, né? Tá uma grande confusão e é bem interessante também notar que, embora muita gente aí das direitas, né, costume reivindicar problemas na educação, dificilmente eles se preocupam tanto com esse tipo de ataque que vem acontecendo, né? Que claramente vai prejudicar a educação do país como um todo, a vida das crianças, né? Precarizar ainda mais o ensino. Uma coisa importante pontuar também, antes da gente passar para as entrevistas que a gente do Mesa de Debates fez na cobertura de hoje, é... vale dizer que na metade de 2022, do ano passado, o Rodrigo Garcia, o então governador, né, pelo PSDB, não abriu concurso de contratação de professores, mesmo com falta de professores para aproximadamente 22% das aulas. Então, teve esse processo de enxugamento da rede, né? E vem a se somar a esse processo completamente absurdo, né? É, os ataques do novo ensino médio aprovado no governo Temer, que dificulta ainda mais quem é um professor formado, né, quem é da categoria, porque agora pode ser contratada gente com um notório saber, enquanto várias disciplinas são escanteadas, né, ficam de fora do que deveria ser um currículo de qualidade para os alunos. No fim, isso vai ter menos professores e mais jornadas, né? E, e isso vai continuar o processo de sobrecarga e adoecimento da categoria. Isso deve ser muito combatido e hoje o ato, mesmo embaixo de chuva, lutou por isso. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu fazer
e logo em seguida a gente já volta aqui. Ulisses aqui do Mesa de Debates, estamos aqui na frente da SEDUC, na República, em São Paulo, estamos lutando aí contra as atribuições de aulas do governo do estado de São Paulo. Estou com o Sérgio aqui, acabou de falar do Reviravolta na Educação. E Sérgio, pode se apresentar aí? Eu também queria saber o que vocês da Reviravolta na Educação, principalmente, você também se quiser dar a sua opinião, estão achando sobre esse modelo de atribuição absurdo, arbitrário, elitista que está sendo feito, sobre toda essa precarização da educação que a gente está enfrentando e quais os caminhos da luta aí que você vê pela frente. Seu nome? Ulisses. Oi, Ulisses, boa tarde, é o Sérgio Paz que está falando, eu sou professor há 5 anos, trabalhei como jornalista durante 28 anos e depois eu fui fazer geografia. Então hoje estou com muito orgulho trabalhando como professor e com os alunos. Bom, o que está acontecendo nesse momento da educação? Além de outras medidas e resoluções que vieram sendo colocadas pelos últimos governos do PSDB, o novo governo, do Tarcísio e do secretário Feder, da Educação, recebe uma herança de muitos problemas não resolvidos na educação. Eu faço parte também do Reviravolta na Educação, que é um coletivo onde muitas pessoas, professores, também alunos, pessoas que estão na faculdade, estudantes, fazem parte desse coletivo, tentando reforçar a pauta necessária que tem que ser discutida e que tem que ser vitoriosa em muitos aspectos para a educação do país e de São Paulo também, né? Então, uma luta que exige sempre a nossa movimentação. Às vezes, muitas semanas a gente faz reunião, vamos para a rua contestar, fazer manifestação, apoiar professores e todos os aspectos que dizem respeito à educação. No sentido do que o Ulisses perguntou agora, sobre o que acontece com esse critério, ou seja, o que está acontecendo? Há uma escolha de professores de aulas todo final de ano, para o ano seguinte. Chama-se atribuição de salas, para quem dá aula até o 1º grau, porque ele pega a sala inteira, e aulas para os professores do Fundamental 2 e do ensino médio. Dentro disso, os efetivos e os professores contratados, que também é uma grande parte do magistério de São Paulo, estão tendo um grande problema. O critério, antigamente, faz parte do regimento do magistério do estado de São Paulo, é por um critério de pontuação por tempo de trabalho no estado. O governo, nesse momento, desde novembro, baixou uma nova resolução, onde o critério vai ser para encher todas as salas de aulas de professores, para não ter professor faltando. Ele pega os professores que não têm pontuação. De que maneira? Ele está pegando o professor que quer trabalhar 32, 36 horas. Então esse critério mudou. Primeiro vem a jornada, o tempo de trabalho na escola em 2023. E não o tempo de trabalho que ele já tem no Estado, com experiência, com habilidade, com qualidade da educação e com o aprendizado que ele tem na sala de aula e com os colegas professores. Então isso está sendo jogado fora. Então, além da luta classista, além da luta dos professores na educação, nesse momento, sobre a questão de ficar no desempregado, porque os mais novos estão chegando, escolhendo mais aulas, e nós estamos ficando para trás. Eu estava na colocação número 600, eu estou em 1.800. Eu dava aula na freguesia, vou dar 4 aulinhas à noite, lá em Perus, agora. Não tem problema nenhum, mas porque o problema não é só meu, o problema é de todo mundo. Entende? Isso tem que ser resolvido. E eu tenho fé. O pessoal do Reviravolta tem fé na luta. A luta tem que ser feita por causa desses problemas graves. Então, só para terminar, dizendo que esse critério é um grande corte no magistério. É uma precarização da qualidade do aluno
para o aluno e uma precarização do trabalho de quem é efetivo há 10, 20 anos, de quem investiu em doutorado e mestrado, que está sendo jogado fora. Para quem? Para quem quer o maior número de carga horária. Isso é injusto. Mudar no meio do jogo, como disse uma professora aqui, no meio de uma partida de futebol, eu mudo a regra. E essa partida de futebol era jogada com essa regra anterior. O conceito principal é tempo de trabalho no Estado, para a qualidade do aluno e pela experiência que o professor tem, agora o número de jornada. Então, quem está entrando na profissão agora, escolhendo o máximo de aulas, está passando na frente do doutor, do mestrando, do professor que já tem 5, 6, 10 anos de coisa. Então, isso é muito duro, essa é a nossa luta no momento, mas a pauta é extensa. A educação tem grandes problemas que precisam ser resolvidos. Eu espero que os professores possam estar engajados e acompanhando o que vem acontecendo agora em janeiro, porque tem uma pauta extensa que não cabe dizer aqui agora. O mais importante agora é que os professores e professoras não fiquem sem emprego e com experiência de sobra para estar dentro da sala de aula. Obrigado, gente. Obrigado, Sérgio. Valeu. Ulisses aqui, do podcast Mesa de Debates. Acabou o ato aqui na Secretaria de Educação de São Paulo. Estou aqui com a Flávia, do PSTU, e também que ela acabou de entregar as reivindicações dos professores. E, Flávia, como está o andamento da luta no meio dessa atribuição completamente absurda de aulas e que deixa muita gente desempregada na prática, precariza ainda mais a carreira docente? Você acabou de entregar, e quais são as perspectivas agora? Conta um pouco melhor como foi o processo de hoje e essas coisas. Legal, então, olha, acho que a primeira questão é reforçar que os professores estão na Secretaria de Educação em plenas nas férias escolares, realmente porque a situação é muito trágica, né? Nós temos aqui professores hoje, que estão aqui hoje na Secretaria de Educação com 10, com 15 anos, trabalhando em sala de aula, e que até esse momento, as aulas vão começar daqui a uma semana, até esse momento estão sem empregos. Isso aconteceu por conta do processo que já era da gestão anterior e que agora essa gestão está dando continuidade, que é um processo de enxugamento da rede, superlotação das salas de aula. Então, enquanto a gente tem professores com muitas aulas atribuídas, que teve um aumento da jornada, que vão ter que cumprir cerca de 10 horas a mais dentro da escola, supostamente por formação pedagógica, que a gente sabe que não é, porque não tem estrutura. Então, nós vamos ter professores sobrecarregados, com salas de aulas lotadas, enquanto, por outro lado, fecha as salas de aula, desemprega professores que não têm aula atribuída, né? Esses erros começaram com a gestão anterior, mas esse governo atual está dando continuidade a essa mesma política, inclusive de culpabilizar muitas vezes os professores pelos erros da atribuição. Dessa vez aqui, a gente teve uma conquista importante, porque nós viemos com professores da base, nós chamamos o sindicato para estar presente. Eu sou a diretora do sindicato pela oposição, mas a verdade é que a direção majoritária dos professores não estava presente aqui nesse momento, nessa luta em defesa dos empregos. Mas mesmo assim, a gente teve uma vitória, porque a gente conseguiu entrar com uma comissão na Secretaria de Educação, expor para a nova secretaria todos os problemas e os erros que aconteceram, e eles vão analisar esses problemas e se comprometeram até sexta-feira a enviar uma resposta para os professores. Dia 30 próximo, a gente vai estar novamente aqui na Secretaria de Educação, junto com o sindicato dessa vez, cobrando, né, a solução desses problemas e organizando uma assembleia para pensar aí os próximos passos da luta. Então, é uma continuidade, porque além do problema da atribuição, existem professores de contratos de 2018 e 2019 que tiveram seus contratos prorrogados, mas que não têm garantia de emprego, né? Existe o problema do aumento da jornada, o piso salarial a gente cobrou também da Secretaria de Educação. Vão pagar ou não vão pagar o piso? E a resposta é que eles estão analisando com uma comissão no RH de que maneira que eles vão cumprir. E a gente já falou que não aceitamos trocar salário por subsídio, que tem que cumprir o piso no salário para todos, inclusive para os aposentados, e que não dá para enrolar fazendo apenas pequenos abonos para quem recebe abaixo do piso, porque isso faz com que o piso vire teto. E a gente quer respeito ao piso do magistério, porque não tem como valorizar a educação sem valorizar os trabalhadores da educação. Então, acho que foi muito importante essa mobilização aqui hoje. Tá bom. Muito obrigado, Flávia. Vocês faltou.
Ulisses aqui, do Mesa de Debates. Estamos na frente da SEDUC aqui no ato, já passou chuva, ainda ficaram professores aqui resistindo para lutar a favor do cancelamento, né, das atribuições de aula. E eu estou aqui com a Dora, da subsede Santo Amaro. E, Dora, eu queria te perguntar como vocês estão encarando esses ataques novos, né? Mais esses ataques à categoria dos professores, como estão tratando a categoria e qual é a perspectiva de luta, né, para reverter não só esse ataque, mas o conjunto da precarização da carreira docente e da comunidade escolar, enfim. Ok, essa atribuição de aula, ela é só a pá de cal que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está jogando em cima da carreira do professor, em cima da nossa profissão e do emprego do professor e daqueles que trabalham com a educação. Por quê? Nós já estamos sofrendo vários ataques. Tivemos reforma de previdência, que precarizou a situação do professor aposentado. Nós tivemos reforma do ensino médio, que precarizou o ensino para o aluno que depende da formação básica de escola pública. Teve uma suposta nova carreira, porque é uma farsa, que na verdade fala de salário, que já pagam o piso, mas é subsídio. Então a gente não entende isso como piso, porque isso não é um salário que vai contar para a aposentadoria. Tivemos aí uma avalanche de PEIs. Então são todas as situações que já vieram precarizando, já vieram colocando professores fora do mercado, fora da sala de aula. E voltando aqui para essa atribuição em questão, é uma situação muito complicada, porque nós temos professores que estão aí há mais de 10, 15, 20 anos no estado, na sala de aula, e que ficaram desempregados, porque houve uma confusão, houve uma ilegalidade na construção da 85, que é a lei de atribuição. Ela foi feita com base na nova carreira. O professor da classe, todos os professores foram prejudicados porque foram obrigados a pegar a aula pela carga horária, pelo maior número de aulas. Então desconsiderou o tempo de carreira, desconsiderou vários direitos adquiridos e então foi assim, interferiram diretamente no tempo de trabalho dos professores, que seria o principal mote de pegar as aulas, né, de estar na classificação. Então o que foi feito? O professor de classes, por exemplo, ele não foi contemplado na 85, porque ele trabalha com classe. Ele não tem nem 20 e nem 32 aulas. Então, os GOIs orientaram esses professores a pegar 20 aulas, mas aqueles que optaram por 20 horas, mas aqueles que optaram por 32 pegaram. Então, pegaram aulas, por exemplo, professores que estão 1 a 2 anos no estado e professores com esse tempo que eu mencionei estão desempregados. Então, assim, é muito complicado você ver professoras, mães, arrimo de família desempregado por uma falha absurda na 85, que tem sim que ser revista. Que foi feita, como eu disse, com base na lei que regulamenta o plano de carreira, o suposto plano de carreira, que é o que eu falei, que é pago, né, por subsídio. Então, assim, o sindicato está na luta, teremos um grande ato no dia 30, após a reunião do Conselho Estadual de Representantes. Estamos aqui hoje, eu vim aqui pela subsede Santo Amaro, porque nós não podemos também deixar esses professores todos que você viu aqui que já passou por chuva e tudo mais, a gente não pode deixar eles aqui sem a presença de conselheiros estaduais. Então, viemos, eles conseguiram entrar, entrou lá uma comissão, vão ser ouvidos? Vão ser ouvidos. Nós queremos que, se não cancelar, pelo menos que seja revista esta 85, que prejudicou tanto, né? Deixou tanta gente desempregada. Beleza, muito obrigado, Dora. Ulisses, do Mesa de Debates aqui, tô com a Denise, da Corrente Proletária da Educação, e a gente está aqui na frente da SEDUC, dia 23 de janeiro aqui, embaixo de chuva e tudo, tentando protestar contra a atribuição de aulas do estado de São Paulo, que está um caos, está um desrespeito gigantesco com os professores, a comunidade escolar no geral, né?
E, Denise, eu queria saber o que a sua corrente está aqui defendendo com relação a essa atribuição arbitrária, essa precarização do trabalho e a situação da educação no Estado aqui. Bom, boa tarde, companheiros. Tá até difícil falar aqui com tanta chuva, mas vamos lá, né? Nós viemos a essa manifestação porque nós estamos desde o começo, desde o dia 27 de dezembro, quando começou a atribuição de aulas na rede estadual e foi por jornada, não foi por pontuação. Por isso, muitos professores foram obrigados a pegar 40 horas e, portanto, não sobrou aulas para os professores que têm menor jornada, inclusive professores mais antigos, não é? Isso significou o quê? Que os professores mais antigos ficaram para o segundo tempo, que foi essa semana que passou. Então, segunda coisa, não tem aulas sobrando. Por quê? Porque o governo Rodrigo Garcia, antes de deixar o governo, no final do ano, ele deixou implementado mais 80 PEIs no estado de São Paulo. O que é PEI? Projeto de Ensino Integral. Reduzindo o período noturno, fechando o período noturno dessas 80 escolas. Se fecha período, não tem aula, portanto não tem emprego para os professores. Então veja, as aulas foram reduzidas, não é? Então, fechando o período noturno, introduzindo as PEIs, colocando muitos alunos nas salas de aula desse período noturno, vão tudo para as escolas ao lado. E as escolas ao lado, que não são PEIs, ficaram estão abarrotados. Ao invés do governo abrir mais salas de aula nas escolas ao lado, é o contrário, é uma política de corte de gastos. Então ele está entupindo as salas de aula com 50, 60 alunos. Então, esse é o terceiro fator, que faz com que não tenha aula para todos. Bom, fora isso, é a juventude que chega. Todo mundo estuda, trabalha, se forma e chega agora, vem procurar aula, cadê? Não tem. Então, é o trabalho mais do que precário, não é? Talvez ele pegue aula, o professor mais jovem, pegue aula lá para mês de junho, julho, quando o governo perceber que não tem professor para todas as disciplinas. O sexto elemento é que veio a reforma educativa, né? Que é a reforma da época do governo Temer, a BNCC, mudando as bases nacionais curriculares. Então, desintegrou história, geografia, biologia em 2 aulinhas. Olha, desintegrou as disciplinas do currículo comum em aulinhas, projetos. E aí o que acontece? É refugo. E aí, os professores que não pegaram aula vão ter que pegar essas aulinhas de projetos. Projetos, né? E esses projetos, ele abriu agora, o FEDER, para quem quiser pegar. Porém, são poucas aulas, são pouquíssimas. Aí veja, dia 27 viemos aqui, já com vários professores que não pegaram aulas. Quem? Os professores contratados categoria O. E eles já são assim extremamente precários, não é? Eles não têm os mesmos direitos dos efetivos. E por isso, inclusive, o contrato rompido, eles perderam inclusive as férias. Eles não vão ganhar férias. Então, nós estamos aqui pedindo e exigindo aula para todos. Não aceitamos o desemprego na categoria. Por isso, dia 27 estivemos, ele prometeu, o antigo governo ainda, falou que ia passar pauta para esse novo governo de Tarcísio e o FEDER, que é o secretário da Educação. Pois bem, na semana seguinte viemos aqui, não nos atendeu. Fizemos uma grande manifestação. O FEDER não nos atendeu e foi ao jornal dizendo que ninguém avisou. Cínico, hipócrita, mentiroso. Porque é típico, né, dos governos capitalistas mentirem, não é? Bom, e onde estava a direção do sindicato? A direção do sindicato, da PUESP, que é o maior sindicato da América Latina, o que ela fez? Ela marcou um encontro com a Secretaria de Educação e entregou a pauta. E nessa pauta, o FEDER recebeu e disse que em 5 dias daria a resposta. Pois bem, os 5 dias venceram. Antes dos 5 dias, no terceiro dia, semana passada, ele soltou 2 resoluções do CGRH, do Centro de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, falando o seguinte, que as aulas continuavam, a atribuição continuava
e para esses projetos de pasta, entendeu? Então veja, não aumentou a quantidade de salas, não aumentou a quantidade de aulas e começou a atribuição a semana passada para o pessoal efetivo compor jornada. Quer dizer, esse pessoal que está aqui, que continua aqui, é contratado, categoria O, sem aula. Então, veja, hoje nós voltamos, porque ele falou que ia dar 5 dias e não respondeu. Soltou lá, né? Hipocritamente soltou 2 resoluções, 2 portarias, né? CGRH, e nós viemos aqui cobrar. Nós queremos emprego a todos, não é? E nós da Corrente Proletária agora entra, né? O que nós defendemos? O movimento está defendendo suspensão da atribuição. Ora, mesmo que suspenda a atribuição, não tem aula. Nós temos que defender aula a todos. Para ter aula a todos, nós temos que combater o problema geral. Qual é o problema que eu apontei desde o começo? Primeiro, reabrir as salas de aula fechadas. Reabrir o período noturno das escolas. Segundo, reabrir as salas de uma sala com 50, formar 2 de 25, para dar emprego. Não é? Terceiro, nós não aceitamos as PEIs, Projeto de Ensino Integral, porque é um projeto excludente. Demite professores e também deixa os alunos do noturno, trabalhadores, sem aula, porque eles são obrigados a procurar a escola onde tem noturno. Não é? Quarto, não aceitamos o novo plano de carreira do Dória, do ano passado, que o Rodrigo Garcia endossou, e esse Tarcísio e esse Feder, pelo visto, vão manter. Esse novo plano de carreira diz o quê? Ele quer acabar com o funcionalismo público estável e efetivo. De que forma? Esse novo plano de carreira, ele substitui salário por subsídio. O que é subsídio? Não é nada. É gratificação. Se o cara não quiser pagar mais, então quem aderiu está desesperado. Os professores achando que ia ganhar mais, aderiram e agora estão desesperados para voltar para trás, porque além de não ter aula, ainda trabalha mais, porque agora trabalha hora relógio. Nas escolas comuns, nós trabalhamos 45 minutos por hora, aula. Então, sétimo, esse novo governo deu uma entrevista sábado para o G1, falando que com relação ao piso salarial nacional que foi publicado pelo governo federal, Camilo Santana, né, que é o ministro da Educação, houve 15% de reajuste no piso nacional, que foi de 3.800 para 4.420. Pois bem, esse Tarcísio, diante disso, respondeu na imprensa que nós em São Paulo já ganhamos mais que o piso por 40 horas. Quer dizer, os 5.000 na forma de subsídio. Mentira! Se a gente fizer as contas, 5.000 na forma de subsídio na hora relógio dá menos do que o piso nacional. Ele pensa que a gente é tonto, não sabe fazer conta. Então, nós viemos cobrar aqui 15% sim de reajuste para todos os trabalhadores, não só do piso. E mais, queremos que, porque o Rodrigo Garcia e o Dória, eles, diante do piso ano passado, do aumento, ele não incorporou o salário de São Paulo. Ele deu na forma de gratificação para quem está na rede e não aderiu à nova carreira. Então, tudo indica que ele vai manter essa composição de gratificação. Nós não queremos gratificação, queremos aumento real de salário. Por isso, 15% para todos. E, oitavo, não queremos mais perda de direitos, não é? Queremos que todos tenham os mesmos direitos. Não queremos professores divididos, categoria A, categoria F, categoria V, não, professor é quem trabalha. Todos somos iguais. Então, todos com salário, pelo menos com um piso que seja o piso que os sindicatos sempre defenderam. Sabe qual é? É o piso do Diese. O piso do Diese, eu fui consultar, está em R$ 6.400. Quer dizer, nem o governo nacional, nem o governo estadual foram capazes de pagar o mínimo necessário para uma família viver. Nós, da Corrente Proletária, defendemos que pague o mínimo necessário para a família viver. E, oitavo, a direção do sindicato. O sindicato, a POSP, é o maior da América Latina. Tem subsedes em todas as regiões. Tem que se mobilizar, tem que mobilizar todos os professores para estarem aqui. Tem que chamar a assembleia, unificar todo o movimento por emprego e por salário
porque o Tarcísio não vai pagar. Então, veja, nós temos que unificar a luta de quem trabalha e quem não trabalha, para podermos, minimamente, termos alguma vitória. Se a direção do sindicato continuar insistindo nessa divisão, que divisão? Ela não veio dia 27, ela não veio dia 4, ela só apareceu dia 11 e ainda mudou o local e a data. Mudou o horário e a data. E agora, hoje, ela não veio e está marcando dia 30. Tudo bem, dia 30, nós vamos todos mobilizar para o dia 30, porque queremos a unidade. Então, veja, a direção do sindicato, Maria Isabel é presidenta, ela é uma parlamentar. Então, vê que ela faz de tudo para levar as reivindicações para a Assembleia Legislativa e debater lá. Isso nos interessa? Não. Nos interessa ganhar. Ganhar se ganha com luta na rua. Você vê, ela no começo do ano apoiou e votou a favor de 50% do Tarcísio de reajuste no salário. Caramba, agora o Tarcísio não vai oferecer nem 14, nem 15, nada. E aí? Ela vai brincar de discutir com ele lá? Não! Tem que chamar a luta unificada. Nós temos de enfrentar os governos capitalistas. Temos de enfrentar Tarcísio, temos de enfrentar o Feder, o assessor dele. Esse Feder foi secretário da Educação no Paraná, sabia? Pois é. Sabe o que ele fez lá? Destruiu a educação. Substituiu a educação por televisão. E os estudantes fizeram rebeliões. Ele foi expulso do Paraná. Por quê? Porque ele queria televisão e os aparelhos tecnológicos. E aí ele que vende já chegou com corrupção aqui em São Paulo. O governo anterior já deu uma grana violenta, milhões, para comprar os tablets, não é? Da empresa dele. Então veja, ao invés de dar dinheiro para pagar os professores, para pagar os trabalhadores, para contratar, não, ele demite para sustentar os capitalistas, né? Então tá errado tudo isso. Nós somos contra as políticas capitalistas. Defendemos a política e um plano de luta dos trabalhadores, que é esse que eu falei. Unidade total em defesa do emprego para todos, salário para todos, o piso vital do DIEESE e o 15% de reajuste real nos salários. É isso, companheiro. Beleza. Muito obrigado. Bom, nós aqui do Mesa de Debates nos solidarizamos com essa luta dos professores e contra essa precarização absurda da educação no país, não só para os estudantes, como, claro, para os profissionais da educação, para os professores que estão sendo humilhados, que estão sendo completamente desrespeitados nesse processo todo, né? São muitos ataques, como eu já falei, vale mencionar também as atividades pedagógicas diversificadas, que está previsto na lei da nova carreira, né, que vai aumentar a sobrecarga de professores, pode aumentar em até 10 horas, e não é como se os professores também tivessem uma carga de trabalho pequena, né? Eu acho que é extremamente cruel tudo isso que está acontecendo. Aparentemente, o Renato Feder, né, que é um empresário que já até atuou, né, na SEDUC alguns anos atrás, atuou no Paraná, foi chamado pelo governo Bolsonaro, inclusive em algum momento, e não chegou a assumir um cargo, né? É importante a gente notar que eles nem sequer parecem saber muito bem de algumas das questões que para eles devem ser bem burocráticas, né? Com relação a esse processo todo, mas que deveria ser de conhecimento deles, né? Pelo que a gente está vendo. E a gente também quer dizer que a gente tem que lutar contra a burocratização dessa luta, né? A gente não pode tentar resolver de forma corporativista, negociando por cima, porque pela experiência, inclusive, que a gente tem dos últimos anos de precarização da educação, a gente sabe que não vai dar certo, né? O governo do Rodrigo Garcia, do PSDB, no estado de São Paulo aqui, que acabou no ano passado, e agora o atual governo também do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, eles evidentemente não estão interessados
em melhorar as condições de vida dos professores e tentar dar alguma dignidade, né, aqui, e melhorar a educação do Estado e melhorar o país como um todo, né. A gente vale dizer também que o Conselho Estadual de Representantes, né, foi marcado só para o dia 20, para o dia 30, me desculpa, para supostamente decidir a data de assembleia. E isso é muito tarde, é um desrespeito tremendo, porque já está muito em cima da hora, sabe? Professores não sabem como vão pagar a conta. Então é importante que a APOESP, o Sindicato dos Professores aqui de São Paulo, que é o maior sindicato da América Latina, se mobilize para de fato combater e não repreender pessoas que querem se manifestar fora das datas que eles combinam que são ok, serem datas supostamente de luta, né? É muito importante a gente ser combativo e apoiar os professores nesse processo. Da carta que foi entregue hoje, no ato, a carta aberta, eu vou ler aqui os 4 pontos e depois eu vou ler o trecho final da carta para vocês ficarem a par do que está acontecendo. O primeiro ponto dessa carta, ele diz: cancelamento da atribuição de aulas já, por uma atribuição justa e transparente. Ponto 2. Nenhum professor sem emprego ou sem salário, garantia dos contratos e salário para todas e todos. 3. Revogação da falsa nova carreira, LC 1374/2022, e da Resolução 85, para que a atribuição volte a ser por pontuação e não por carga horária. 4. Fim das APDs, atividades pedagógicas diversificadas, que aumentam a jornada. Redução do número de alunos por sala. Valorização salarial e melhoria das condições de trabalho e de estudo. E no final da carta, aqui, desse comando de base de professores estaduais, eu vou ler esse último parágrafo, que diz o seguinte: além das demandas emergenciais, seguiremos nos mobilizando em unidade com todas e todos que lutam pela educação pública, em defesa da estabilidade das e dos professores categoria O, da abertura de concurso público e da valorização salarial de todos os trabalhadores da educação. Lutaremos em unidade nacional para reivindicar frente ao governo federal e ao MEC a revogação do novo ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que privatizam e precarizam a educação. Por uma educação pública e gratuita de qualidade para todos, exigimos respeito aos professores. É isso. Muito obrigado e espero que vocês também se solidarizem e ajudem a fortalecer essa e tantas outras lutas importantes nesse momento da história tão problemático que estamos vivendo, não só para a educação, como para basicamente todas as áreas possíveis. É isso e até a próxima.